Oséias capítulo 11, versículo 1. Todos encontraram? Podem dizer amém? Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei a meu filho. Mas, como os chamavam, assim se iam da sua face. Sacrificavam aos Baalins e queimavam incenso às imagens de escultura. Todavia, eu os ensinei a andar como Efraim. Eu vos ensinei os primeiros passos, tomando-os pelos seus braços, mas não entenderam que eu os curava. Atraí-os com cordas humanas, com laços de amor, e fui para eles como os que tiram o jugo de sobre as suas queixadas, e lhes dei mantimento. Diga amém. Diga para o seu vizinho: o Senhor te atraiu com cordas de amor. Agora vem comigo para o apóstolo Paulo escrevendo aos Efésios, capítulo 2. Paulo escrevendo aos Efésios, capítulo 2. Versículos 8 e 9. Diz assim: pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Diga amém. Agora diga comigo: eu sou resultado da graça de Deus. Pode sentar, por favor, em nome de Jesus. Semana passada eu falei aqui com os irmãos sobre impactados pela graça, e conversei um pouco com vocês sobre Moisés, sobre Davi e sobre Isaías, homens que foram provocados, transtornados pela graça de Deus. Testemunhos das páginas sagradas de que nós não somos resultados dos nossos esforços, nem dos nossos méritos, mas da graça do Senhor Deus sobre nós. Hoje eu quero falar um pouco sobre 3 personagens do Novo Testamento. E aí eu vou dar um outro tema. Eu quero falar sobre capturados pela graça. Se eu fosse usar de uma informalidade, eu ia dizer que nós fomos pegos pelo laço. Estávamos correndo na nossa vida e Deus nos laçou e nos puxou. Olha o que ele diz através de Oséias: quando Israel era menino do Egito, eu o chamei. Quando Israel era menino, eu o amei. Do Egito chamei a meu filho. Ou seja, o Senhor está dizendo: eu não amei a Israel porque Israel sabia quem eu era. Eu decidi amá-lo. Paulo chama isso de amar de antemão. Amar antes mesmo que a pessoa saiba que é objeto deste amor e o sentido deste amor.
No versículo 4 o Senhor diz: eu os atraí com cordas humanas, com as cordas do meu amor. Nenhum de nós foi atraído a Cristo porque Ele colocou uma espada em nosso pescoço e disse: me queira ou eu lhe mato. Ele nos atraiu à sua presença com a sua graça. Na semana passada eu mencionei para os irmãos, quando li Romanos 5, que Paulo faz neste capítulo de Romanos 5 um paralelo entre a lei e a graça. Ao contrário do que muitos pensam, a lei não se resumia aos 10 mandamentos do decálogo da lei moral. A lei era subdividida em lei moral, lei civil e lei cerimonial. A lei moral tratava das obrigações do indivíduo para com o seu próximo. É o que nós conhecemos como os 10 mandamentos. A lei civil tratava das obrigações do indivíduo para com o Estado. E a lei cerimonial tratava dos deveres do judeu para com Deus. Ao todo, a lei mosaica era composta de 613 mandamentos, sendo 248 mandamentos positivos, aquilo que era obrigatório cumprir, e 365 mandamentos negativos, aquilo que era terminantemente proibido fazer. Os 248 era uma referência aos órgãos do corpo humano, ao número de órgãos do corpo humano, segundo a medicina legal da época. Os 365 faziam referência aos 365 dias do ano. Se alguém obedecesse a maioria dos mandamentos e tropeçasse em um deles, havia perdido tudo que fora feito. Por isso que Tiago diz que aquele que guarda 99 mandamentos e tropeça no 100º, perdeu tudo aquilo que havia feito. De modo que Paulo descreve em Romanos 5 que ninguém poderia ser salvo pela lei, porque ninguém seria capaz de cumpri-la cabalmente, integralmente, absolutamente. Aí Paulo apresenta-nos a graça. E é interessante que quando Jesus chega, ele é a figura da graça. Ele diz: eu não vim para descumprir a lei, eu vim para cumpri-la, eu vim para esgotá-la, de modo que eu vos digo que não cairá um só J, uma só letra, um só hífen da lei. Porém a graça só seria implantada quando a lei fosse esgotada. Quando a lei fosse o quê? Esgotada. É por isso que na cruz do Calvário Jesus diz assim: está consumado. Está consumado é uma frase que indica: esgotei a lei, está cumprida, não há pendência, não há mais nada a ser feito. Tudo que poderia ser feito agora está cumprido, de modo que há via, caminho de resgate para o homem. E é por isso que o véu do templo se rasga, porque a lei agora se torna obsoleta e a graça é estabelecida e o caminho a Deus é aberto. E Paulo em Romanos 5 faz um paralelo desse texto, fazendo com que nós entendamos que onde a lei falhou, porque ela dependia da capacidade do homem em cumpri-la, a graça prevaleceu, porque a graça não depende do homem, a graça depende única e exclusivamente de Deus investindo no homem. E o homem o reconhece, e o homem se entrega, e o homem o aceita, e o homem se rende
à sua soberania e à sua misericórdia. Eu disse aos irmãos já algumas vezes que a graça é a única explicação para nós. Nós estávamos perdidos, lançados ao abismo, debaixo da escravidão do diabo. O inferno era o nosso destino, mas o Senhor nos atraiu, nos capturou com as cordas do seu amor. Não é por acaso que quando Jesus chama os primeiros discípulos, ele diz: eu vos farei pescadores de homens. Porque quem pesca não pede ao peixe: por favor, venha a mim. Quem pesca lança o anzol e traz o peixe. O Senhor nos capturou com a sua graça, mesmo sem que nós entendêssemos esta graça. Olha o que Paulo diz aos Romanos, no capítulo 5, versículo 8: Deus prova o seu amor para conosco, sendo que Cristo morreu por nós, quando ainda éramos pecadores. João diz: nós o amamos, porque Ele nos amou primeiro. E aí eu falei com os irmãos semana passada que alguns estudiosos entendem que a palavra correlata ou sinônima da graça no Antigo Testamento é misericórdia. Porém, graça é mais amplo do que misericórdia. Misericórdia é compaixão, é complacência. Misericórdia é poupar alguém de um castigo merecido. Graça é se oferecer para ser castigado em lugar do culpado. E o Senhor, em sua graça, nos quis, nos atraiu, nos capturou, nos aproximou dele. O mais estranho é perceber que a igreja consegue crer na graça que restaura o pecador na sarjeta, e não consegue crer na graça que restaura aquele que está dentro de casa, como a dracma que se perdeu e que precisa ser encontrada. Mas eu quero mostrar para você hoje que esta graça não abre mão de você. A graça não abriu mão da dracma que se perdera. A graça não abriu mão da ovelha que ficou perdida fora do aprisco. A graça não abriu mão do filho pródigo que se foi. A graça não abre mão de você e do teu coração. O Senhor deseja resgatar a tua vida. Tem muita gente perdida dentro da casa, gente que não entende a salvação, que não vive as bênçãos da salvação, que não desfruta aquilo que o Senhor tem reservado para a sua vida. Está na igreja, mas não tem prazer de estar nela. Canta, mas não louva. Prega, mas a pregação não faz efeito nem na sua própria vida, porque está carregado de um peso e de um pesar. Mas o Senhor olha para nós e diz: quando Israel era menino, eu o amei. Do Egito eu atraí a meu filho, eu lhe ensinei a andar, segurei nos seus braços. Você consegue analisar quantas chances de morrer te deu? Porque o plano de Deus na tua vida era com você em vida e não morto. Quantas vezes armaram para você e o Senhor foi na frente e quebrou o laço e te tirou da armadilha que estava posta contra a tua vida?
O nome disso é graça. E eu não posso falar da graça sem me lembrar de Pedro. Alguns estudiosos dizem que Pedro tinha todas as características em potencial do traidor. E olha que Jesus alerta Pedro em Lucas 21:31 e diz: Pedro, Satanás pediu ao Pai para vos peneirar como trigo, mas eu roguei por ti. Preste atenção, Satanás pediu ao Pai para peneirar a todos vocês como trigo, mas eu roguei por ti. Jesus percebeu uma vulnerabilidade em Pedro, Lucas 21:31. Jesus sabia que Satanás iria implorar ou explorar a fraqueza de Pedro. E é tão incrível isso que em Mateus capítulo 16, versículo 16 a 18, quando Jesus se reúne com eles e pergunta-lhes: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E todos dizem alguma coisa, dizem que tu és Elias, dizem que tu és Jeremias, dizem que tu és um dos profetas. Jesus pergunta para eles: e vocês, quem vocês dizem que eu sou? Pedro se levanta e ele diz: eu te digo que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus olha para Pedro e diz assim: bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque quem te revelou esta verdade não foi carne, nem sangue, ou seja, não é resultado da inteligência humana. Quem te revelou essa verdade foi o meu Pai que está nos céus. Pedro recebe o privilégio da revelação do Filho de Deus. De repente, Jesus está em Cesareia de Filipe, uma região rochosa, pedregosa. Em Cesareia de Filipe, queridos, existem rochedos maiores do que esse galpão, maiores do que esse prédio. E naqueles rochedos existem cavernas que são tão profundas quanto um galpão deste. Estou falando porque estive lá. Aquelas cavernas eram chamadas de portas do inferno. Por quê? Porque dentro delas funcionavam os cultos a uma divindade chamada Pan. Pan é a divindade do medo, a divindade do pânico. Lá eram feitos sacrifícios a esta entidade maligna. Na região dos rochedos também haviam pequenas pedras, do tamanho dessas caixas, um pouco maiores, um pouco menores. E Jesus olha para Pedro e diz: eu te digo que tu és Pedro, uma pedra pequena, eu te digo que tu és Petros. E sobre esta pedra, o termo agora é Petra, ele se refere à rocha, dentro da qual estavam as cavernas. Sobre esta rocha, eu edificarei a minha igreja, acima da rocha, acima das portas do inferno. Por isso que Jesus diz: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Aí Jesus diz a Pedro: e eu te darei as chaves do reino dos céus. Olha que coisa! Jesus então diz: compete que eu seja entregue, é o mesmo texto, aos gentios, e eu serei crucificado, mas ao terceiro dia eu ressuscitarei. Pedro chegou para Jesus e disse assim: mestre, dá licença, faz favor, vem cá. Que conversa besta é essa? Para com isso, tem pena de ti mesmo. O Pedro que há pouco recebeu uma revelação do céu, ele é tão vulnerável que Jesus olha para ele e diz assim: para trás de mim, Satanás, tu não pensas nas coisas que são dos céus, mas nas coisas que são da terra.
Note que Pedro é um homem visitado pela graça, mas ao mesmo tempo vulnerável à ronda de Satanás. Em Mateus capítulo 26, versículo 13, Jesus está à mesa para ceiar e diz assim: em verdade eu vos digo que todos vós havereis de se escandalizar de mim. Todos vocês sentirão vergonha de mim. Pedro levanta e diz: quem? Eu? O senhor está enganado comigo. Contigo eu vou até a morte. Jesus disse assim: Pedro, hoje ainda, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Pedro disse: eu? O senhor vai ver. Há quem diga que Pedro acompanhou Jesus para provar que Jesus estava enganado. De repente, Jesus está sendo julgado. Pedro está sentado perto da fogueira. Alguém chegou para ele e disse: você se parece com o Galileu. Pedro disse: eu? Sei nem quem é, nunca vi. Mas quem mente fica sem graça. Pedro percebeu que foi descoberto. Ele sai de perto da fogueira e vai lá para dentro dos vestiários do palácio de Pilatos. Quando Pedro está lá dentro, uma mulher que é serva de Pilatos encontra Pedro e diz: você se parece com o Nazareno. Eu acho que eu já vi você andando com ele naquele milagre que ele fez. Você estava lá. Lucas diz que Pedro saiu resmungando, brigando. Eu imagino Pedro dando tapa na parede. Não sei nem quem é. Alguém encontrou e disse: ô Galileu, o teu sotaque te condena. Tu falas igual a ele. Ninguém anda com a graça e deixa de ser tocado por ela. Se você andar com a graça, você vai ganhar traços de Jesus na sua vida. Até nos momentos de fraqueza, você se parece com ele. Quando Pedro nega Jesus a 3ª vez, só Lucas diz isso. Lucas diz que Jesus olhou para Pedro. O olhar de Jesus encontrou o olhar de Pedro. O olhar da graça encontrou o olhar do pecador. E é aí que Pedro sai para chorar desesperadamente. Que esperança há para aquele que negou o seu próprio Salvador? Que chance! Jesus é condenado, Jesus é executado na cruz. João estava lá ao pé da cruz, Pedro não. No sábado, os apóstolos se reúnem no cenáculo. É uma reunião de luto. Jesus morreu. Domingo pela manhã, 2 deles, o que dá sinal de que houve dispersão. Eles começam agora a cada um voltar para seu lugar e para a sua terra. E 2 vão caminhando para Emaús. Que tragédia, que decepção. Nós esperamos que ele haveria de redimir Israel. E enquanto eles vão caminhando, uma viagem de 7 quilômetros, entra no meio deles um estranho. E o estranho pergunta para eles: acerca do que vocês estão conversando? E eles dizem: acerca de Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus, por meio de sinais e prodígios que o Senhor fez por meio dele. E como os judeus o entregaram para ser morto pelos gentios. É bem verdade que ele disse que haveria de ressuscitar, mas a gente não sabe, né? Morreu. A graça diz assim: ó lerdos, nécios, tolos, lentos, tardios em aprender, rudes. Quanto tempo eu fiquei entre vocês vos ensinando a lei,
e os profetas. E eu disse a vocês que convinha que o Filho do Homem padecesse. E aí a Bíblia diz que Jesus começou a dar uma aula para eles. Uma viagem de 7 quilômetros que começou pela manhã, e quando eles chegaram já era noite. Ou seja, teve algumas paradas para uma conversa mais direta. Eu imagino Jesus na estrada, riscando, desenhando para eles, tipo assim: entenderam ou querem que eu desenhe? Porque não tem como uma viagem de 7 quilômetros demorar tanto, gente, de manhã até a noite. Jesus está dando aula para eles. Quando chega em Emaús, a graça passa direto. Provoca seu vizinho, diz para ele assim: não deixe a graça passar direto. Não deixe a graça passar direto. Quando a graça vai passando, ele diz assim: não segue viagem, é perigoso viajar à noite, fica aqui e repousa na nossa casa. A graça aceitou. Na hora da refeição, pega-se o pão e, sem saber, eles entregam para a graça, e a graça diz: graças te dou, ó Pai. Os discípulos dizem: eu conheço essa oração. Quando abrem os olhos, ele já não está lá no meio deles, e eles voltam correndo para Jerusalém. E enquanto correm, diz assim: porventura o teu coração não ardia, Lucas 24, quando ele nos abria as escrituras? Eles não reconheceram a graça com a qual conviveram. Quando Jesus está saindo do jardim e se encontra com Madalena, Maria Madalena, ela pensa que é o jardineiro. Incrível, andaram com a graça e não conheceram a graça. Olha bem para mim, quanta gente dentro da igreja andando com a graça sem conhecê-la, confundindo com o jardineiro, confundindo com o viajante. Acorda, irmão. Quantas vezes Deus conversou contigo pessoalmente e você não o reconheceu? Quantas vezes Ele sentou do teu lado e você não o percebeu? Quantas vezes Ele apenas te tocou e você não percebeu o milagre? Pensou que era o jardineiro. Se tu roubasses o corpo do meu mestre, dize-me onde o puseste. Jesus diz: Maria. Agora ela reconhece a voz, e quando ela reconhece a voz, ela cai aos pés e diz: Rabi, Rabone, Raboni, mestre, meu mestre, meu bom mestre. Jesus diz: não me tocas, Maria. Vai, dize aos meus discípulos que eu desço para a Galileia e lá os encontrarei. Marcos 15, e no versículo 7 ele diz assim: e dize também a Pedro que eu o espero lá. A graça estava capturando Pedro. Pedro estava perdido. Pedro não sabia como encarar o mestre. Pedro não teria coragem de vê-lo. Mas a graça que conhece a nossa fraqueza nos puxa para si e diz: eu não abro mão de você, apesar de você. Qual foi o seu delito? Qual é o seu problema? A graça está dizendo: te espero na beira do mar da Galileia. É lá que a gente come pão e peixe, e é lá que eu te restauro. Porque a graça te atrai, mas não te deixa despedaçado, não te deixa de qualquer maneira. Ela vai te confrontar, ela vai te curar. E o mais incrível para mim, aliás, uma das coisas mais incríveis naquele tratamento de Jesus com Pedro,
Pastor Jones pregou sobre isso aqui um dia desses. É que Jesus trata Pedro sem dizer a ninguém do que ele estava falando. Pedro, você me ama? Ninguém está entendendo. Ninguém viu Pedro negar Jesus. Pedro com certeza não havia falado disso com ninguém. Jesus não chega expondo a Pedro. Ele pergunta: Pedro, você me ama? Imagina o Pedro dizendo assim: meu Deus, por que ele está perguntando isso para mim? Ele viu a besteira que eu fiz. E Jesus pergunta a segunda vez, e pergunta a terceira vez, e ninguém sabe acerca do que Jesus está falando. Presta atenção. Para te restaurar, Deus não precisa de outdoor. Para te restaurar, Deus não precisa de plateia. Ele vai tratar com a tua alma e com o teu espírito no mais íntimo do teu ser. E quando Ele te tratar, Ele vai dizer: apacenta as minhas ovelhas. Você pode dar um brado de glória. Eu estou declarando nesta noite na sua vida que não está perdido. A graça quer te restaurar e te colocar na posição para a qual ela te chamou e te estabeleceu. É incrível como a religião nega a graça. Se você peca, a religião te pune. Não importa se você se arrependeu, você vai ser punido. Cheia de protocolos, cheia de regras e dogmáticas. Para a religião, a salvação é como plano de saúde. Tem carência. Pague a primeira mensalidade para ter direito a exames laboratoriais. Quando você pagar a quarta mensalidade, você tem acesso a exames ambulatoriais. Quando você pagar a nona mensalidade, você tem acesso a... Olha para cá. Salvação não é plano de saúde. Salvação é resgate. No momento que o homem se entrega a Cristo, o seu passado é apagado, a sua história é mudada e ele se torna filho de Deus, salvo e resgatado por Jesus. Isto é graça. Deixa eu falar de mais um homem capturado pela graça. Paulo. Quem de nós resgataria Paulo ou Saulo? Quem de nós daria a Saulo a chance de ser salvo? Deixa eu te explicar. Saulo é um homem tão complicado que quando Jesus diz a Ananias, disse assim: Senhor, não vai dar certo. Esse cara é um perseguidor do evangelho. O Senhor sabe que mal ele tem trazido sobre os teus. Ele tem cartas dos principais sacerdotes e das maiores autoridades de Israel para perseguir, para confiscar e até para matar. Desiste desse Saulo, Senhor. A graça diz: Ananias, ele é para mim vaso escolhido. Quando Saulo chega em Jerusalém para ser atendido por Pedro e por Tiago, Saulo não é recebido. A igreja de Jerusalém não aceita, não admite, não crê na conversão de Saulo. Porque a religião sempre vai te questionar baseado no teu passado. A graça é que conhece o teu passado, constrói o teu presente e assegura o teu futuro. Ninguém o resgataria. Ele mesmo diz: eu sou o principal dos pecadores. 1 Timóteo capítulo 1 versículo 17. Depois ele diz aos coríntios: eu sou como um aborto, caso perdido. Em Atos 26,
Paulo descreve a sua fúria contra os cristãos, e ele diz: eu perseguia, prendia, torturava, permitia que matasse, lancei alguns na prisão. E ele diz, ele descreve em Atos 26, que a sua ira crescia contra os salvos. Normalmente alguém oraria e dizia: Senhor, mata esse homem, destrói esse perseguidor. Senhor, tu estás vendo, nós estamos fazendo a tua obra e ele está estragando tudo. Estevão morreu por causa dele. Quando Saulo pega cartas dos principais dos sacerdotes, ao que tudo indica, ele é membro da Suprema Corte em Israel, e ele vai a cavalo com a sua equipe para executar mandados de prisão em Damasco. Atos 26, ele diz: era meio-dia, quando uma luz mais forte do que a luz do sol lhe resplandeceu, e Paulo, ou Saulo, não conseguiu permanecer no cavalo e foi lançado ao chão. E Saulo diz em Atos 26: todos que estavam comigo ouviram a voz. E a voz diz assim: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é contra ti dar coices. Preste atenção, o que Jesus está dizendo, porque recalcitrar é dar coices contra os meus agrilhões. O que é agrilhões? Era um objeto pontiagudo, feito de pedra ou de metal, que era colocado na canga dos animais, para quando os animais não quisessem puxar e dessem coices, aquilo lhe feria e ele era forçado a continuar. Jesus diz: por que você continua dando coices contra os meus aguilhões? Eu já te cerquei. E Saulo pergunta: quem és, Senhor? E a voz responde: eu sou a graça, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Não é por acaso que Paulo declara depois: desde agora ninguém me inquiete, porque eu trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Quem encontra Jesus não tem tempo a perder, porque a graça lhe contagia, a graça lhe inflama, a graça lhe envolve, a graça lhe transforma, a graça lhe impulsiona, a graça lhe encanta, a graça lhe leva a uma nova fase de vida. Você foi alcançado pela graça. Ninguém que foi alcançado pela graça olha para alguém na sarjeta com desprezo. Você poderia tão bem estar lá quanto aquele que lá está. Paulo foi capturado pela graça, e o Senhor diz: eu o levarei para anunciar o meu nome aos povos. O Senhor quer resgatar você onde você estiver. Eu não sei porque o Espírito está me levando a falar disso de maneira muito insistente. Há alguém que acha que não há mais resgate para a sua vida por causa do seu estado, e esta noite o Senhor está te declarando que Ele enviou graça para te resgatar. Eu te atraí com as cordas do meu amor. Há perdão, há resgate, há virada. Deus vai fazer uma virada na tua vida, você vai ver. Eu vou concluir. Deixa eu falar de um terceiro homem capturado pela graça. O nome dele é Onésimo. É um personagem bíblico. Embora não tenha sido escrito nenhuma epístola com o nome dele,
Paulo escreveu uma epístola inteira somente por causa dele. A epístola de Paulo a Filemon foi escrita por causa de Onésimo. Estudiosos chamam a epístola de Filemon de um bilhete, um pequeno bilhete de Paulo para um amigo. Quem é Filemon? Filemon é um crente abastado, rico, próspero, da cidade de Colossos. Filemon é um fazendeiro e ele tem escravos. Não se sabe exatamente o que Onésimo fez, mas Onésimo fez um agravo a Filemon digno de morte. Filemon capítulo 1 versículo 16 a 18. E Onésimo fugiu. Mas Filemon é um homem tão influente que Onésimo foi preso na capital do Império Romano, em Roma. Olha as coisas da graça. Onésimo é capturado e preso e jogado na cela. Quando Onésimo é lançado na cela, dentro dela tem um prisioneiro, um homem de pequena estatura. Alguém fala de algo em torno de 1,50 m, 1,60 m no máximo. Alguns estudiosos dizem que ele era calvo, os olhos esbugalhados, porque ele sofria de conjuntivite crônica. E apesar de estar preso, ele está escrevendo cartas, as chamadas cartas da alegria. É lá na prisão que ele escreve a carta aos Filipenses, é lá na prisão que ele escreve a carta aos Colossenses. E ele vai escrevendo cartas, e de repente ele olha para um novo preso e pergunta: como é seu nome? E o novo preso diz: eu me chamo Onésimo. E como é seu nome? Meu nome é Paulo. Por que você está preso, Paulo? Eu estou preso por causa do nome do Senhor Jesus. E você, Onésimo, está preso porque roubei meu patrão. Ele está me perseguindo para me matar. Como é o nome do seu patrão, Onésimo? Filemon. Na hora o coração de Paulo vibra, porque Filemon é um filho na fé de Paulo. Filemon tem uma dívida com Paulo tão grande que no versículo 19, quando Paulo vai interceder por Onésimo, ele diz: se ele te deve alguma coisa, coloca na minha conta, porque não importa o quanto ele te deva, mas tu deves a mim, para não te dizer que tu me deves a tua própria vida. Olha que captura da graça. Joga Onésimo na cela de Paulo, e Paulo evangeliza Onésimo. Eu não acredito que Paulo tenha dito de primeira mão que ele conhecia Filemon. Ele evangeliza Onésimo. Onésimo se converte. Paulo discipula Onésimo. De repente chega a hora que Onésimo vai ser transferido para a cadeia de Colossos, porque ele precisa comparecer diante do seu Senhor. Ele vai ser julgado diante de Filemon. Aí Paulo faz uma carta, e na carta que Paulo faz a Filemon para interceder por Onésimo, ele começa o seu texto de intercessão, e ele vai dizendo assim: Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, nosso cooperador, e a nossa amada Áfia, e a Arquipo, nosso camarada, e a igreja que está em sua casa. Olha só, a igreja em Colossos era na casa de Filemon. Aí ele diz: ouvindo do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e para com todos os santos, para que a comunicação da tua fé seja eficaz no conhecimento de todo o bem que há em vós por Jesus Cristo. Olha só, para que a tua fé seja eficaz, eu vou interceder por alguém. Olha o apelo que Paulo faz a Filemon antes de apresentar o problema.
Por isso, ainda que tenha em Cristo grande confiança para te mandar o que te convém, todavia não te mando, te peço. Olha a autoridade de Paulo. Eu tenho autoridade para mandar você fazer o que eu quero, mas em vez de te mandar, eu vou te pedir, Filemão. E eu vou te pedir baseado em quê? Eu te peço, sendo eu tal como sou. Olha o apelo, Paulo o velho. Agora Paulo está dizendo: não te peço apenas como apóstolo, te peço como um ancião, por meu filho. Por quem? Por quem? Olha a linguagem de Paulo. Paulo o velho, te peço pelo meu filho. Como é que Filemão tem como se armar contra essa fala de Paulo? Te peço pelo meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões. Agora presta atenção, olha o trocadilho do versículo 11: o qual no outro tempo te foi inútil, mas agora é útil tanto a ti quanto a mim. O nome Onésimo significa útil. Paulo usa o próprio nome de Onésimo para tocar o coração de Filemão e dizer: antes ele te era inútil, mas agora ele é útil, não apenas a ti, mas também a mim. Então o que Paulo está dizendo é: se ele não te servir, devolve-o a mim, porque ele me é útil. Ele desarma Filemão e diz: torna a recebê-lo. Olha só, olha o versículo 12: torna a recebê-lo, como se tu estivesses recebendo o meu coração. Paulo está dizendo: eu estou te enviando o meu coração numa bandeja. Recebe Onésimo, como se eu estivesse te servindo o meu coração. Olha para cá, se trata de um foragido, mas a graça o capturou e está desarmando todas as cenas que estão montadas contra ele. E olha o que Paulo diz: eu bem quisera mantê-lo comigo, para que me servisse, mas eu não quis fazer isso sem o teu consentimento, para que o teu benefício não fosse como por força, para que você não me atenda por força, mas como um ato voluntário. Aí Paulo diz assim, no versículo de número 17: recebe-o, como se tu estivesses recebendo a mim mesmo. Presta atenção, Paulo te mandou uma carta. Paulo, o apóstolo, mandou uma carta para você. Você está chateado com Josué, você está virado com Josué. Aí Paulo manda uma carta e diz assim: recebe a Josué, como se tu estivesses recebendo o meu coração. O que é que você faz? No versículo 17 ele diz assim: recebe-o, como se tu estivesse recebendo a mim mesmo. No versículo 18 ele diz assim: se ele te deve alguma coisa, ou se te fez algum dano, olha só, põe na minha conta, cobra de mim. A sentença dele é a morte, que venha sobre mim a pena. Eu, Paulo, estou escrevendo com a minha própria mão. Eu te pagarei, para não te dizer que tu me deves a tua própria vida. A história diz que Filemão recebeu Onésimo, devolveu Onésimo para Paulo, a fim de Paulo continuar o discipulado. Posteriormente, Onésimo é reconhecido como bispo da igreja de Éfeso, porque alguém que conhece a graça decidiu resgatá-lo. Eu vou concluir te perguntando: como nós temos lidado em relação à graça com aqueles que fracassam na fé, que fraquejam na fé? Como lidamos com aqueles que levantam e caem, levantam e caem, levantam e caem? Nós queremos atropelá-los.
A graça nos ensina que para aquele que caiu e se arrepende de fato, haverá restauração e recuperação. A graça nos ensina a não desprezar aquele que falhou na viagem. Quanta gente que se afastou da igreja, porque a igreja que prega a graça não coloca a graça em exercício, não tolera os desacertos, as infantilidades. Mas nesta noite eu venho declarar a você: eu e você fomos capturados pela graça. O Senhor nos pegou onde estávamos e nos trouxe. Quer ver? Onde você vivia antes de conhecer a Cristo? Como era a tua história? Na prostituição? Nas aventuras sexuais mais desenfreadas possíveis? Na droga? No álcool? Não, eu era um homem sério, pastor. Na idolatria? Preso pelos dogmas da própria idolatria que te escravizava. Jesus olhou para mim e para você e disse: vinde a mim, vocês todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos darei alívio. Provoca seu vizinho e diz para ele: Jesus te resgatou. Jesus te resgatou. E você realmente acha que o judeu ferido no caminho de Jerusalém para Jericó não pode ser curado, não deve ser curado porque você é sacerdote? Porque você é levita? Olha bem para os meus olhos. Se você que é sacerdote e levita não fizer alguma coisa, o samaritano que vem atrás fará. O que o Senhor está dizendo é: se aqueles a quem eu levantei para usar não fizerem, eu levanto quem o fará, mas eu não fico sem representante. Deus nunca vai ficar sem alguém que faça aquilo que Ele quer que seja feito. Como está a tua disposição de servir a Cristo? Se a igreja não fizer, o Senhor levanta outro povo que fará. Se eles não clamarem, as pedras clamam. Onde está a nossa disposição de buscar o perdido? Aquele que falhou, que desanimou, que se chateou, mas com quem o plano da graça permanece de pé. Eu e você fomos trazidos a Deus, porque o Espírito Santo usou alguém para nos resgatar. O Espírito Santo usou alguém com uma palavra para nos atrair a Cristo. Mas agora que eu fui atraído a Jesus, na hora do culto que eu escolhi para ir, eu pego a minha Bíblia e saio para a igreja, e não estou nem aí. Meu vizinho bebendo na calçada, coitado, um condenado ao inferno. E tu, fariseu, que pensas que fazes ao reino de Deus, julgando aquele que está esperando de você um destilar da graça. A palavra desta noite é: levanta, atraia a graça como você foi atraído, manifesta a graça como a graça te foi manifestada, socorre o aflito como você foi socorrido, anuncia Cristo como Cristo te foi anunciado. Jesus quer manifestar a sua graça através de nós. Fica de pé, por favor, quem puder. No dia que Pedro vai entrando na porta formosa e o paralítico lhe pede uma esmola, ele diz: olha para nós.
Pedro não diz olha para Cristo. Por que olha para nós? Porque nós somos os representantes de Cristo na terra. Eu quero orar contigo agora. E a minha vida e a sua vida, a minha postura e a sua postura tem que mudar. Nós precisamos manifestar a graça de Deus na vida de outras pessoas. Nós precisamos deixar o Senhor se revelar através de nós a outras pessoas. O mundo precisa de Deus, e Deus será manifestado através de homens e de mulheres que foram capturados pela graça. Vou concluir te dizendo uma coisa: o mundo vai se desenfreando cada vez mais. Todas as regras, normas e princípios e valores estão sendo quebrados. Se mantenha firme. Eles vão avançar num nível tão violento que vai chegar um momento que eles vão olhar para nós e vão sentir desejo de serem como nós somos. Eles vão avançar tanto, eles vão liberar tanto, eles vão desenfrear tanto, eles vão perder o referencial de tal maneira que um dia eles vão se procurar e não vão se encontrar. Vão procurar referencial de família e não vão achar. Vão procurar referencial de valores e não vão encontrar. Vão procurar referenciais de princípios e não acharão, porque estarão tão distantes que não vão enxergar mais. Aí vão olhar para você e vão começar a dizer: o que ele tem? Por que a família dele é assim? Por que os filhos deles são assim? Você acha que é à toa que Satanás está endemoniado, doido com as nossas crianças e adolescentes? Ele quer a qualquer custo destruir esta geração, mas não vai prevalecer. Não vai prevalecer, porque esta geração é o jardim de Deus florindo, florescendo para uma grande revolução espiritual que Deus está fazendo. Não ceda, não arrede, não negocie. Deus vai fazer de você referência para aqueles que estarão sem referência. Ora comigo e diga para Jesus: faz de mim um manifestante da tua graça. Faz de mim um instrumento da tua graça. Faz de mim, Senhor, uma trombeta da tua graça. Queridos, muda o comportamento, muda a forma de tratar as pessoas, muda a forma de fazer negócios. As pessoas não estão acostumadas com cidadãos do reino. Esses dias eu cheguei no estabelecimento: por favor, por gentileza, com certeza, obrigado, com licença. A moça disse assim: o senhor não é daqui, é? Eu disse: daqui de onde? Do Brasil. Eu disse: sou do Angico. Isso onde fica? Pé de Mairi. Que lugar é esse? Eu disse: no fim da Bahia. Sério? É. Parabéns. Raramente chega alguém que trata a gente com essa educação. Eu disse: a questão é que Jesus me ensinou a agir como quem anda com Ele. O mundo precisa ver Jesus em você. Você é o representante da graça. Deixa o mundo ser contagiado pela graça que está em você. Diga isso para Deus: eu quero contagiar as pessoas com esta graça. Eu quero contagiar os meus filhos com esta graça. Eu quero contagiar os meus sócios, os meus clientes com esta graça. Deus, em nome de Jesus, manifesta a tua graça na nossa vida.
nos cobre com esta graça que nos capturou, com esta graça que nos atraiu, e faz com que esta graça seja manifestada através de nós a muitas vidas, que o mundo veja o Senhor em nós, por causa desta graça que é destilada em nosso ser. Se não for difícil, ore pela pessoa que está do seu lado, interceda por ele agora, peça ao Senhor que esse irmão, que esta irmã seja dominado por esta graça, em nome de Jesus.